Fala, rapaziada, boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas aí à nossa quarta live, né? Live número 4. Rapaziada, hoje o tema envolve o jiu-jitsu e a defesa pessoal para mulheres, né? A importância. Além desse tema, nós vamos ter alguns outros subtemas que têm relação direta, né? Com a necessidade da mulher brasileira se defender, aprender a se defender, em contrapartida com a agressividade de alguns homens, né? Então a pergunta, a gente o programa aqui, essa live, no objetivo é encontrar respostas, né? Porque o problema é muito complexo, não existe uma resposta só. É uma soma de fatores que vai chegar nesse problema, né? Mas as perguntas devem ser formuladas, né? Por que a mulher brasileira apanha tanto? Né? Por que o homem brasileiro é tão agressivo, né? Essas são perguntas aí que toda a sociedade deve responder, né? Psicólogos, psiquiatras, historiadores, né? Nós temos que tentar descobrir a origem do problema para tentar reduzir os números, né? O Brasil é o 5º colocado no mundo em feminicídio, né? E você assassinar mulheres, né? O 5º país do mundo, né? É um ranking bem desagradável. E é interessante porque a gente vê cada vez mais, né, as mulheres sendo agredidas, e não é só em camadas sociais mais pobres, né, como muitos poderiam pensar. A gente vê pessoas de classe média, média alta, e digital influencers, né, youtubers, apanhando de marido, namorado, noivo, né? E essa covardia, né, esse ato repugnante, né, que alguns homens praticam, a gente sabe que quando a mulher sabe se defender, seja com o jiu-jitsu, com o Krav Maga e outras artes marciais, mas eu vou falar mais do jiu-jitsu, porque eu acho o jiu-jitsu para a mulher, quando você associa a violência física e sexual, o jiu-jitsu para mim ele é perfeito, né? Porque não existe violência sexual sem que o homem entre nesse raio de ação da mulher, né? Então, para que a violência sexual, que é a pior das violências, aconteça, o homem obrigatoriamente tem que entrar no raio de ação da mulher, né? Que seria o raio de ação da guarda, né? E uma jiu-jiteira faixa preta, se o camarada entrar no raio de ação da guarda, ele não sai de lá, né? Ou ele sai com o braço quebrado, ou ele sai apagado no triângulo, né? Ou ele sai sem ombro omoplata. Então nós sabemos que a mulher que pratica jiu-jitsu, ela ganha uma autoconfiança, ela ganha um conhecimento corporal que esse homem, que eu vou chamar de covarde, né, fica com medo, né? Hoje em dia as pessoas, os jovens, né, não brincam mais na rua, né? Claro, tremenda violência, assalto, enfim. Então a molecada brinca no playground do prédio, brinca no clube, brinca na sala do videogame. Eu vim de uma geração, né, que a minha infância foi nos anos 70, depois a adolescência nos 80. Nós brincávamos na rua e brigávamos na rua, né? Mas era uma coisa diferente, né? Não tinha droga como tem hoje, era uma coisa mais pura, né? Mas você aprendia alguns códigos da rua que eram interessantes, né? Quando você frequentava, para quem é mais jovem, não dá para ter noção, né? Anos 70, 80, você brincava e brigava na rua, mas era uma coisa diferente. Você resolvia ali, não tinha fuzil, eu chamar o cara do bairro tal, o grupo
de facção criminosa tal, não existia isso. Então, as brincadeiras e as brigas, elas eram setoriais e acabou, brigou, acabou, ficou todo um amigo, resolveu o problema. Hoje não, né? Hoje a violência é muito maior e muito mais profunda, né? Ela atinge grupos específicos com muito mais vigor, né? A violência, ela é geral, mas alguns grupos são, um alvo é mais direcionado, né? A mulher ficou à mercê dessa situação. Então, quando eu insisto que a mulher deveria ser obrigatório, desde o pré-primário até o colegial, eu falo primário e colegial, mudou tudo, né? Hoje é ensino médio, ensino fundamental, mas eu sou da época do primário, ginasial e colegial. Vocês entendem, né? Deveria ser obrigatório ensinar jiu-jitsu para as mulheres, porque, além da autoconfiança, do conhecimento corporal, a mulher sabendo a defesa, ela tem grandes chances, grandes oportunidades de não sofrer aquela violência, seja física ou sexual. Porque depois que a violência ocorre, é difícil tirar o trauma dessa mulher, certo? Aí a gente vai acabar perdendo uma pessoa fantástica, porque quando ela é vítima daquela violência, a gente sabe que logo depois de uma violência brutal, vem o pânico, vem a depressão, aí vem os remédios controlados. Então aquela mulher, né, a alma dela já não está mais ali. Porque esses remédios controlados, você já reparou pessoas que tomam remédio controlado? Você olha bem para o rostinho da pessoa, os olhos dela, você percebe que ela toma um remédio, ela não está mais ali. É engraçado, né? Então eu entendo que nós, como sociedade, devíamos fazer tudo para que não acontecesse a violência. Eu sei que é utópico, sempre vai ter violência. Mas se nós ensinássemos as mulheres, desde o pré-primário, o jiu-jitsu, e os homens também, porque você aprende noção de respeito, né? Eu sempre falo, você tem um filho pequeno, eu sei que você gostaria que seu filho jogasse futebol, ganhasse milhões de dólares com o Neymar, eu entendo isso. Mas o esporte primeiro, você tem que colocar o seu filho e sua filha pequena, é o jiu-jitsu. Porque além da questão da defesa pessoal, da questão psicológica, da autoconfiança, tem um fator importante, que a criança que treina arte marcial, ela sabe que alguém é melhor do que ela. Então ela nunca vai ganhar todos os treinos, alguém vai bater nela. Então isso faz com que ela tenha um respeito pelo próximo, porque ela não sabe se aquele próximo é ou não melhor que ela. Então existe um respeito. O ambiente de arte marcial é um ambiente muito bom. Claro, existem exceções, mas é 1% de academias de pessoas que não têm equilíbrio emocional, enfim, mas a maioria são ambientes familiares e pessoas que procuram passar noções, né, de coisas boas. Então, um projeto bem bacana que a Érica Paz, ela criou, né, que é Eu Sei Me Defender, até mandar um abraço para a Érica Paz, eu não a conheço pessoalmente, mas acompanho muito o trabalho dela. Ela foi vítima de 2 tentativas de estupro e se salvou com o jiu-jitsu. Olha que interessante essa história. Se ela não soubesse jiu-jitsu, ela teria sido abusada. Esse trauma do abuso iria acompanhar ela a vida toda. Talvez ela não conseguisse desenvolver mais nada depois disso, né? Como ela sabia o jiu-jitsu, ela conseguiu evitar os 2 abusos sexuais. Então o jiu-jitsu é a arma número 1 da mulher. E eu sou pai de 2 moças, né? Uma bebezinha e uma criança. E às vezes os pais ficam com medo. Não, se eu matricular no jiu-jitsu, a minha filha vai ficar masculina. Nada a ver, pessoal. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pode confiar, tá certo? O jiu-jitsu, ele pode aparentar para o leigo uma coisa brutal, mas não é, tá certo? Os movimentos são todos ensinados, academia, defesa, ataque, e você tem um parceiro de treino ali que você vai bater, ou desistir, ou gritar. Então é tudo um ambiente bem controlado. E alguns pais, mas o ambiente de luta vai incitar a violência. Pelo contrário, o ambiente de luta, ele faz com que aquela criança e aquela moça sejam mais calmos, tenham mais controle, mais confiança. Aí eu fiz aquela tópico inicial dos anos 70 e 80, para quem tem a minha idade aí, vai se lembrar disso. Era muito comum nós ficarmos na rua, né, brincando, eu até falei brigando, né, porque tinha muita briga também.
E esse código de rua que se perdeu, né, você sabe, muitas brigas elas não aconteciam, mas você sabia quem ganhou a briga. A fulano ganhou a briga, não teve briga. Porque a postura do camarada, a troca do olhar, o cara sabia que aquela pessoa ali ia ter problema, então ele não se engraçava. É a mesma coisa, vou transportar isso para os dias de hoje. Uma mulher que treina jiu-jitsu, que sabe jiu-jitsu, quando esse cara covarde pensa em abusar dela ou bater nela, a postura dela, o olhar dela, o cara sente, fala, meu, essa mulher sabe se defender, cara. Entendeu? Eu não sei explicar para vocês, mas todo mundo que treina, né, sabe disso. A moça que faz jiu-jitsu, ela transmite uma confiança no olhar, ela transmite uma postura que o camarada, ele percebe. Ele fala, bom, aqui se eu for, vai ter troco. Então o cara não vai, certo? Então, você que é pai de menina, eu faço aqui uma sugestão a você. Matricule a sua filha numa academia de jiu-jitsu, dê esse presente a ela. Você... mas eu não quero que minha filha faça competição. Ok, ela não precisa competir. Claro, vai ficar mais se ela quiser, tem como segurar a competição, mas esse não é o foco principal. O foco principal é ela ter a autoconfiança, entendeu? Aprender, puxou pelo braço, como é que ela sai, ela saber que no momento que o pai e a mãe não estão perto dela, tá certo? Ela consegue algum movimento de defesa e consegue escapar daquele covarde e daquele maníaco, né? Além dessa questão, nós temos várias vantagens, né, para a mulher que treina jiu-jitsu. Então tem a defesa pessoal que eu citei, a questão cardiovascular, a questão respiratória, envolve também, comprovadamente bom para depressão. Então a mulher que tem depressão, às vezes na terceira idade, queda hormonal, afeta a questão da depressão. O jiu-jitsu é muito bom. Nós temos aí professores qualificados também para a terceira idade, né, que vão dar um treino específico, assim como tem o treino para criança, que tem que ser específico, né? Eu acho que o professor, para dar aula para criança, ele tem que fazer curso, tem que especializar, porque é um público diferente. Da mesma forma, o idoso. Você vai dar aula para o idoso, para a mulher idosa, também é um ritmo diferente, tá? Então, a depressão você ajuda a combate a ansiedade, né? A questão da mulher sempre tá... Toda mulher que você pergunta, ela quer emagrecer 2 quilos, né? Não, precisa perder 2 quilos. Ajuda a perder peso também, para a preocupação que muitas mulheres têm, né? Estética. E é bom também para aquelas mulheres que têm TPM, né? Os médicos falam que a pessoa fica mais calma. Aquelas crises de TPM aguda, o jiu-jitsu ajuda a amenizar. Voltou, pessoal? Pra sempre cair na live, hein? Reclamar aqui na Ultra. Alô, Ultra! E libera aqui o Wi-Fi. Aconteceu alguma coisa. Voltou, pessoal? Acho que voltou. Então, retomando o raciocínio. Além do mecanismo jurídico que foi criado, né, Lei Maria da Penha, as medidas de proteção que a mulher hoje pode solicitar no judiciário para aquele homem abusivo, tudo isso é muito importante. É um avanço, né? O legislador, o judiciário estão fazendo a parte dele. Agora, nós temos que fazer a nossa parte. De que maneira? Incentivando as moças desde criança a praticarem jiu-jitsu, tá? Isso é fundamental, porque não existe, para resolver o problema, um tiro de canhão. Você tem que fazer várias pequenas coisas que, ao somar tudo isso, você vai ter uma redução no número de violência contra a mulher, né? E o jiu-jitsu é um dos fatores. Claro, não é só treinar jiu-jitsu, mas ele é um dos fatores que vai ajudar a reduzir o número horroroso, né, de violência contra a mulher que assola, né? Hoje é uma epidemia, né? A gente vive uma epidemia social de agressão e de lesão contra as mulheres, né? É impressionante. Você, todo dia na internet, eu não vejo mais televisão, eu vejo só a internet. Eu vou pelo YouTube à noite e fico assistindo aí o resumo do dia, né? Mas você vê toda hora, né? Empresário bate na namorada, cantor bate na noiva. É uma coisa de louco, né? Então, essa é uma pergunta que eu fiz no comecinho da live. Por que o homem brasileiro é tão violento com a mulher, né? Eu tentei ouvir especialistas, né? Aí uns falam assim, não, porque quando criança ele via o pai bater na mãe, então ele reproduz esse comportamento. Pode ser?
Aí ele usa droga, ele bebe, então ele fica alterado quimicamente e fica agressivo. Essa questão de ficar alterado quimicamente e ficar agressivo, eu não concordo. Vou explicar por quê. Eu nunca vi esses covardes que batem na mulher quando bebem, por exemplo, querer bater um faixa preta aí, eu queria bater no cara do MMA, eu nunca vi. O cara só quer bater em mulher. O cara bebe ou usa droga, aí a desculpa dele, tô alterado quimicamente, quero bater na mulher. Fica agressivo, ele fala. Bom, então tá bom, tu tá agressivo? Ó, tem ali um rapaz que é campeão de MMA, vai lá bater nele. Eu nunca vi. O cara só quer bater na mulher. Então, esse negócio que fica agressivo e perde a noção é mentira. Tá certo? É uma covardia que o cara já vem de tempo, né? Ele nunca encontrou uma mulher para dar uma peia nele. Esse tipo de covarde, quando encontra a mulher, a gente viu vários casos aí, eu fui fazer uma pesquisa, né? Nós vimos atletas brasileiras aí que pegaram lá, aqui em Brasília, agora em janeiro, o cara foi roubar o telefone da uma enfermeira, a moça, e ela faz jiu-jitsu. O cara foi roubar o telefone dela em Brasília. Ela meteu uma baiana nele, cachorro mata-leão, apagou o cara, botou o cara no porta-mala e foi da delegacia. Levou, abriu a porta, o delegado tá aqui, ó, abriu a porta, recolhe o bonitinho aí. Tá certo? A outra em São Paulo também faz jiu-jitsu, faz MMA. Eu não lembro o nome dela, mas se jogar no Google você vai ver. Ela passou de carro e viu um cara espancando uma mulher. Um monte de homem olhando. E ninguém fazia nada. E a mulher pequenininha, o cara pá, pá. Aí o pessoal, não, mas deve ser marido de mulher. Ela falou, você tá louco? Ela foi lá, entrou, também deu a baiana no cara, montou, pegou as costas, mata-leão, botou o cara pra dormir. Aí fechou o gancho ali, deixava o cara acordava, dormia de novo, acordava, dormia de novo, até vir a polícia. Ela salvou essa moça. E essa moça, sendo espancada daquela maneira, mais 5, 6 golpes, não aguentar. Então você vê, são duas situações que eu estou relatando em que mulheres salvaram outras mulheres. Tá? Então o jiu-jitsu tem essa vantagem. Mesmo que você seja pequena e leve, você consegue com a técnica dominar um agressor mais pesado que você. Tá? O jiu-jitsu tradicional, né, da família Gracie, ele prima muito pela velocidade, né, e a pegada de costas, né, o famoso mata-leão. E pessoal, não tem jeito. Quando uma moça que faz jiu-jitsu com experiência, ela fica boa nessa pegada de costas, pode ser o Rambo, cara. Se ela passou aqui, pegou tuas costas, encaixou, você tá no sal. Tá? Ainda mais um covarde, apesar de ser muito forte, mas que não tem nenhum treinamento, vai ficar ali, tá certo? Nós tivemos um caso também, isso é bem interessante, eu não vou dar nomes, né? Para não constranger as pessoas, mas vale ressaltar, tá na internet, as pessoas colocaram, mas eu não vou repetir os nomes, só repetir a história. Essa senhora foi agredida pelo companheiro, ela nunca, olha que interessante isso, ela nunca treinou jiu-jitsu, mas ela acompanhava, a família toda treinava ali, ela ficava assistindo, né? Eu até lembrei do mestre Hélio Gracie, que contou que aprendeu muito observando, né? Ficava olhando ali o irmão treinar, o irmão Carlos, e ele ia mudando o golpe, porque ele era mais franzino, então a observação, né? Essa senhora observou muito. Então quando o agressor foi encaixar o mata-leão nela, ela lembrou de fazer um X aqui, ó. Ela fez o X com a mão, botou o queixo no peito e evitou que o agressor passasse a mão no pescoço dela. Com certeza, se tivesse pego o pescoço dela, tinha matado ela. Ele realmente bateu muito nela, mas não conseguiu assassinar o estrangulamento, porque ela defendeu assistindo, né? Interessante. Então o jiu-jitsu salva, né? Até tem um chavão, né? Deus perdoa, mas o jiu-jitsu não. Quer dizer, a técnica do jiu-jitsu, né, e nós temos que agradecer a família Gracie todo dia. Você que é professor, você que é atleta, você que ficou rico, graças a Deus, com o seu suor, com o seu trabalho, indo lá lutar no UFC, Bellator, Pride, agradeça, sendo uma vela pro senhor Hélio Gracie, porque se não fosse essa família maravilhosa trazer o jiu-jitsu para cá e ensinar para todo mundo, olha quantas profissões, né? Quantas pessoas, pais de família hoje vivem no jiu-jitsu. E as mulheres, né? Quantas mulheres se salvaram de agressões de covardes com o jiu-jitsu. Então o jiu-jitsu deveria ser um esporte obrigatório nas escolas, como ela em Abu Dhabi, né? Em que o Sheik percebeu, o Sheik tinha um filho
filho era muito introspectivo, calado. Ele pensou até, psicólogo, psiquiatra, vou dar remédio para ver se ele se solta mais. E o Sheik aí, o moleque foi fazer jiu-jitsu. O Sheik viajou, quando voltou era outro moleque. Entrou no palácio, lá o moleque conversando, solto, postura, autoconfiante. O Sheik assustou. Botaram um remédio pro cara? Não, é jiu-jitsu. A hora que ele viu o benefício que fez pro filho dele, ele meteu um decreto, todas as crianças iam ter que ter aquele mesmo benefício. Tá? Além da questão do bullying, né, que evita o bullying, tem a questão da autoconfiança, da questão do bem-estar, né? É uma arte marcial que mexe com tudo. Então, todo mundo tem que fazer e as mulheres em especial têm que treinar, tá certo, pessoal? Existe um tópico aqui que é um tópico pesado, mas nós temos que abordar aqui também, que é o seguinte: existem 3 características ruins, mas nós temos que falar, porque os números não mentem, a matemática não mente, né? O homem brasileiro, ele tem 3 características desagradáveis se nós pegarmos os números a nível mundial, tá? Então todos os países competindo, né? Lembrando que essas competições, eles pegam sempre 100 mil, né? A cada 100 mil pessoas, né? Grupo de 100 mil para tirar o quantitativo. Senão seria injusto, né? Você pega um país igual o Brasil, população gigantesca, pega um país igual a Argentina e compara, então é cada 100 mil. O Brasil está em 5º lugar. Triste isso, no feminicídio, né? Os homens brasileiros matam as mulheres. Em 5º lugar no mundo, de maior número de mortes. Nós somos os campeões mundiais de ações para investigar a paternidade, quer dizer, e depois para pedir pensão. Quer dizer, se a gente fosse fazer uma análise cruel, uma análise fria dos números, o homem brasileiro seria violento, não assumiria os filhos, ou seja, tem que ir para o judiciário, obrigar o cara a dar o nome para o filho, e depois de obrigado não pagar a pensão, né? Nós temos até o caso de um ex-humorista que, salvo engano, está 1 ano foragido, né? Até eu acho que a polícia aí de São Paulo, a Polícia Civil, tinha que fazer uma forcinha aí, ter questão de honra, né? E prender o cara. O cara não paga a pensão para a criança, né? E tá mais de ano você pagar a pensão, grava live, grava não sei o quê, e não é preso. Então, você vê, isso não é legal, né, pessoal? Então nós temos que mudar isso aí, né? E o esporte, ele vem para mudar. Porque uma criança criada dentro do meio esportivo, ela tem grandes chances de se tornar um ser humano bacana. E as mulheres, então, fantástico. Imagina, um adolescente, uma moça, vai com 16 anos, vai numa festa aí, tá certo? E encontra lá um maluco, tomou todas, né? Cheio de vodka aí, não sei o que acontece com a vodka, transforma a mente dos incautos, e cheio de vodka parte para cima dela, né? Festa num ambiente grande, barulho. Se essa moça não sabe defesa nenhuma, o que vai acontecer ali, né? Agora, se ela sabe, ela consegue se safar dessa situação, tá certo, pessoal? Então é muito importante a mulher ter a prática do jiu-jitsu na defesa pessoal e, quando ela alcançar a maioridade, se ela tiver aptidão e gostar, também associar o jiu-jitsu lá na frente com o porte legal de arma. É muito importante a mulher que tem que pegar o ônibus 4, 5 da manhã, tem que sair de madrugada para trabalhar, rua escura. Essa mulher tem que ter o direito de se defender, pessoal, tá certo? Eu sou a favor que as mulheres tenham acesso integral, gratuito ao jiu-jitsu na escola e que após os 18 anos as mulheres tenham a facilidade, caso elas queiram, de tirar o porte legal de arma e andar armada. A mulher tem esse direito, essa prerrogativa, assim como tem certos profissionais. Porque uma mulher que tem que sair para trabalhar 4, 5 da manhã, volta da faculdade, né, meia-noite por aí, e rua escura no Brasil, atravessa a passarela, ela tem que ter esse direito, tá certo? Então, fica esse recado aí para os pais, né, para os avós. Hoje nós sabemos que muitas avós são chefes de família. Matricule a sua neta numa academia de jiu-jitsu. Evidentemente, ela primeiro vai na academia, dá uma olhada, né? Para ver o ambiente.
Também tem academia também aí, é minoria, mas tem academia aí que é melhor não fazer, tá certo? Chega lá, a gente sabe disso, né? Então vai na academia, vê o ambiente, vê quem frequenta, vê se não é aquela chamada academia curva de rio, né? Academia curva de rio é aquela que só para tranqueira, né? Então evite, procura uma academia legal, que tem um método bacana, professor preparado, né? E você daí matricule a sua neta, incentive essa moça a aprender a arte marcial, porque lá na frente ela vai agradecer a senhora, né? O jiu-jitsu, além de ser uma ferramenta de defesa pessoal, hoje é uma ferramenta de trabalho, né? Os Emirados Árabes também estão implantando essa obrigação do jiu-jitsu, parece que o Kuwait vai implantar, então, e nós sabemos que nos países árabes, né, há uma separação, né, entre homens e mulheres. Então o treino de mulher, quem é professor é a mulher, né? Então todo mundo mulher. Então você imagina o número de profissionais mulheres que os Emirados Árabes, e quando eu falo Emirados Árabes é aquela região, tá pessoal? Porque eu não sei, eu vou confessar, eu não sei dar o nome de todos os países que tem lá. Então eu vou falar no geral, vocês entendem? Imagina o número de profissionais que terão que ser contratadas para dar aula. Então hoje, a moça que tem uma faixa preta, ela tem essa opção de ter uma profissão para a vida toda, tá? Hoje em dia o mundo mudou, né? Tem que ser médico, tem que ser advogado, tem que ser engenheiro. Isso não é mais a verdade, né? Você consegue hoje ter outras profissões e ter uma vida boa, né? Com qualidade. Então, esse recado fica para as moças, né? E eu quero aqui dar os parabéns na questão desse projeto Eu Sei Me Defender, da Erika Paz, né? Um belo projeto, incentivar que outras moças aí pelo Brasil criem projetos sociais, né? A gente durante muitos anos, e não quero entrar em política aqui, tá bom? Mas durante muitos anos nós gastamos milhões de reais, eu acho que até bilhões, tá? Patrocinando questões de artistas, cantores, grupo de rock, grupo de samba. E fica aí um apelo para o governo federal, para nós criarmos um incentivo do governo, né, financeiro, para criarmos projetos sociais envolvendo o jiu-jitsu para mulheres. Porque tudo que nós pudermos criar pelo Brasil afora, lembrando que o Brasil não é o Rio de Janeiro, São Paulo, né, isso é exceção. O Brasil é formado por municípios pequenos e médios. Esse é o Brasil, né? 80 e poucos por cento do Brasil é isso aí. Então nós temos que incentivar que essas moças consigam criar associação, criar fundação, criar ONG para incentivar a defesa pessoal, né? Lá em Israel, as mulheres aprendem o Krav Maga, né? Aliás, lá toda mulher tem que servir exército, né? Igual homem, não tem essa coisa só homem serve exército, né? Lá em Israel, todo mundo serve, e se eu não me engano, depois isso deve correr, são 3 anos de serviço militar obrigatório, né? Então é importante que a mulher também tenha uma atitude proativa. Não fique só naquela coisa da omissão, daquela fragilidade, né? Não dá mais, o mundo mudou. Então a mulher tem que saber realmente aprender. Como você matricula a sua filha no balé? A minha filha faz balé e jiu-jitsu. Nenhum problema. Então tem que ser uma coisa já na tradição daquela família, certo? A mocinha quer fazer balé, legal, o balé dá alongamento, né? Até fazer aqui um parênteses. Eu fui dar um seminário uma vez com o Ribeiro, o professor Ribeiro, sempre de leg lock, minha paixão é achar qualquer. E aí eram 25 alunos no seminário, né? E algumas posições os alunos querem tomar a posição. Então você vai lá, separa o Ribeiro, pega um grupo e vai dando a posição. E era um mata-leão de pé, toe hold, né? E todo mundo bateu. E tinha uma mocinha lá, franzina, tinha uns 23 anos, magrinha. O Ribeiro me chamou, professor, lá não bate não. Aí eu fui ver, realmente botava o dedo do pé, quase encostando na bola do tornozelo ali, não batia. Aí eu vi pelo biotipo dela, canela fina, longilínea, falei, cara, você treina balé? Ah, desde os 4 anos. Falei, não vai bater nunca, né? Até eu falo, deixo um toque aqui pro pessoal que treina jiu-jitsu profissional e MMA, vai fazer um treino de balé, meu amigo. A minha filha faz balé e eu gosto de levar e buscar. Então eu fico vendo o treino, né? Olha que loucura.
uma parte do treino é alongamento, né? Um dos alongamentos, eles fazem aquele espacate, aquela abertura, né? Fica totalmente aberta as pernas, e eles colocam os tijolinhos fofinhos assim, e o pé fica em cima do tijolo. Então, imagina, a perna todinha aberta, os pés em cima do tijolinho apontando para fora, aí eles amarram um lacinho lá e puxam, e ficam, ó, esticando o tendão. Amigo, a flexibilidade que tem um pé desse, então, você já sabe, né? Vai fazer um rola, um campeonato aí, os caras fizeram, homem, é difícil homem fazer balé, é mais mulher que faz, mas tem homem que faz, mas o cara fizer balé, meu amigo, você não ataca o pé do cara de jeito nenhum, mata ele de pé que não vai bater, entendeu? A flexibilidade é absurda, absurda. É um treino, o balé é um treino físico inacreditável, né? Fica até essa dica aí para quem faz jiu-jitsu profissional, vai fazer um treino de balé, meu amigo, a parte física do balé. Rapaz, eu não sei se você consegue terminar o treino não. São 2 horas de treino, uma hora de preparação física violenta, com alongamento, tudo quanto é lugar. E a gente sabe que alongamento cansa, né? O músculo começa a tremer, né? Não está acostumado, começa a fadigar tudo. Então, esse foi o tema de hoje, pessoal. É um tema mais complexo, né? Que envolve, a gente tem que falar do problema, né? Da agressão contra a mulher. É um tema chato de falar, porque a gente não gosta. Eu tenho filha, 2 meninas em casa, né? Além do rapaz, a gente, nossa, de pensar, uma filha ela sofreu uma violência, uma agressão, você até passa mal, né? De pensar, você calcule o pessoal que sofre isso. Então, fica a dica aí, né? Para as avós, para as mães, para os pais, matriculem as suas filhas nas academias de jiu-jitsu, boas academias, pesquise quem é o professor, tá certo? Dê preferência para professoras mulheres, né, para ensinar a mulher, né? Até uma dica para os empresários aí, que vai ter aula feminina, pega uma aluna sua, mas não tem uma faixa preta, vamos ter uma marrom aí, uma roxa, dá o treinamento, ela vai se capacitar, ela vai dar aula para a mulher. É bacana que as mulheres treinem as mulheres, tá certo? E amanhã vamos para a 5ª live, hein, pessoal? Desafio das 10 lives, tá ok? E dia 28, o nosso webinário, às 20 horas, que nós vamos falar aí do nosso curso de chave calcanhar. Eu finalizei a edição e foram um total de 112 chaves de calcanhar, situações de calcanhar. Eu fiz uma pesquisa, não tem no mundo, não tem. Pode ser que amanhã alguém, Gordon Ryan, John Dara, lance um curso, mas não, hoje não tem um curso no mundo, nem no Brasil, de chave de calcanhar dessa magnitude, tão completo assim. Tá certo, pessoal? Um abraço a todos, muito obrigado e até amanhã.